Olá, mais uma vez, vamos batalhar pelos céus, mas com nossos pés aqui, ainda nesta terra. Que sejamos submetidos nessas horas ao senhorio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Santo e Santo Espírito, para que assim Ele nos dirija nesta verdade, nesta graça, na competência do Santo Espírito do Senhor, o nosso verdadeiro guia da verdade. Vamos lá. O tema, podemos dizer, como andamos de verdade nesta terra, naquilo que vemos e mais ainda do que não vemos. Vamos lá? Então, para começar, diz assim, Romanos capítulo 8, verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E para que não esqueça das bases, que é importante, o que está escrito. Então, vamos deixar de ter fé, mimimi, bebê, criança. Só porque nós não estamos vendo que os anjos batalham para estar nos livrando a cada piscar de olho da gente, para poder a gente continuar aqui nesta terra vivendo e mais ainda, melhor ainda, fazendo a vontade soberana do Senhor para com as nossas vidas. Principalmente no anúncio da palavra dele, que a fé que nos salva, ela é aperfeiçoada e a base é ouvir a palavra de Deus e aceitar e praticar. Amém? Então diz aqui em Hebreus, capítulo 5, verso 14. Mais alguns outros aqui, vamos lá. Ora, vamos dizer aqui, esse é o 13, não, mas é o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Adultos na quê? Adultos em quê? Na fé. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mas só quer saber coisa de bem, de bem, de bem, de bem, e não sabe, porque não quer ouvir, para se livrar do mal, que sabe que existe, não é? Não sejamos ignorantes em relação aos artistas de Satanás, diz a Bíblia. Ah, só diz coisas boas, coisa positiva. Sim, e como é que você vai ter experiência para poder lidar com o mal que está aí a todo instante na nossa frente? E mais ainda, como eu disse, aquele mais ainda que nós não vemos, e os anjos lutando por nós para nos dar o livramento, nos dar a vitória. E aqui diz, agora no capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares, por isso, pondo de parte os princípios elementares, quer dizer, o ABC, né? No começo da vida, da doutrina. Como diz aqui, a sequência mesmo, da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar até aqui, desse versículo 6, somente até aqui, para o entendimento seja bem conectado. E aí pulamos para o versículo 3, que diz assim,
Isso faremos se Deus permitir. A gente já vai entender. Então, como é que nós andamos de verdade nesta terra? Deus me deu experiência, como falou aqui, experiência, né? Para poder entender tanto o que é bem como o que é mal. Então, a experiência que Deus me deu é que foi num sonho, para entender essa realidade que nós enfrentamos a todo instante em que nós vivemos aqui nesta vida. Então, o sonho foi a revelação desta verdade. Então, eu me via andando no meio de águas. O rio, que era o mar, na verdade, a cor da água é a cor do mar, simbolizando o mar. Ele tinha mais ou menos uns 100 metros, mais ou menos, de largura, certo? E eu andando no centro, no meio. Essa água, ela dava a entender que não era uma água corrente, só tivesse corrente por baixo da superfície, mas por cima me lembro de não ter reparado isto. Então, do lado direito, na margem do lado direito, árvores, só árvores, certo? E do lado esquerdo era a margem só areia. Então, e neste mar, parecido aspecto como um rio, ele não era fundo, era plano, não afundava. Então, mais ou menos, dava no meu umbigo, mais ou menos. E a cada passo, eu andando, cada passo que dava, tinha atravessado nesse rio tubos, para entender que era de ferro, atravessado de uma margem a outra, mas abaixo, mais ou menos, um palmo da lâmina d'água. E como a água tinha uma transparência que dava para eu ver abaixo da lâmina da água, da superfície da água, certo? Essa tubulação. Então, eu não dava 2 passos e tinha um tubo na frente. Um tubo. E eu passava por esse tubo como se ele não estivesse ali existindo. Pronto, agora vamos entender a interpretação desses elementos. Quer dizer, as árvores do lado direito significa seres humanos em movimento. Lado esquerdo, areia, significando também povos, nações, multidões. E o próprio rio mar, significando também nações, também povos, seres humanos. Então, que significa isto? Então, tanto no meio, andando, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, quer dizer, em todas as posições em que nós andamos neste mundo, estamos andando entre pessoas, seres humanos, criação de Deus. E também dá o subentendido
juntamente com toda a natureza, água, árvores, areia, terra. Então, é, é Deus nos dando a entender que esse é o nosso andar nesta terra. E os ferros atravessados, que parece que não dava, se desse muito era 1 metro entre um e o outro, mas andava como se não tivesse. Então assim é nossas vidas. A gente passa por tantos empecilhos, que a maioria deles, e a gente não vê. Porque Deus é que vai à frente, abrindo o caminho para que a gente continue andando, certo? Por exemplo, me veio agora na memória, quando o anjo foi tirar Pedro da cadeia, da prisão, então ele tirou e Pedro estava como se estivesse sonhando, mas não era realidade. Então passou pelos os portões, passou pelos guardas, só que chegou lá do lado de fora da rua, foi que Pedro entendeu que ele tinha saído de lá, da prisão, mesmo com os portões fechados, porque o anjo era que estava levando ele. Entendeu? Então a gente anda nesta terra, semelhante esse andar de Pedro, saindo ali da prisão, levado pelo anjo para ser liberto. E depois testificaram que as portas, os portões não foram abertos. Está vendo? Então, é Deus nos dizendo que nos guia de modo milagroso, que poucas vezes a gente vê o livramento com esses olhos, com nossos ouvidos. É pouquinhas vezes, às vezes que a gente acha que muitos, situações que a gente passou, que conta, que dá testemunho, mas não sabe que o testemunho maior, os anjos que foi presenciou e que também nos ajudou a ser livre sem a gente ver nem ouvir. Então, vamos deixar de ter fé, mimi, criança, bebê. Tá tudo bem, fale coisa boa. Fé, mimimi. Então, aqui voltar aqui para Hebreus 5:14, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para esse conhecimento nós estamos falando aqui agora com base nesta palavra. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Se você não treina, não exercita, então como é que você pode vencer as batalhas que vêm na frente? Então, para que então esse exercício? Para praticarmos o entendimento, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está vendo? E Pedro disse: tem aqueles que nada vê ao longe. Então, que possamos entender desta maneira, para que Deus na prática, e de modo que fosse natural, muitas vezes Ele nos mostra antes o que pode acontecer depois. É isso aí. Tá vendo? Sabendo de antemão o que é bem e o que é mal, para que antes venhamos a nos desviar da direção e que é laço, e que é poço, e que é mal. O Espírito Santo, de alguma forma, ele nos dirige do nosso pensamento e faz a gente pensar para tomar uma outra rota, um outro caminho, uma outra direção para não venhamos a cair adiante no abismo. Então,
Aí vamos voltar. Pior do que a gente tem passado nessa vida, que a gente viu e ouviu, mais ainda do que a gente não viu e ouviu, que foi muito mais, a cada instante da nossa vida, os anjos guiando para abrir caminho, para que a gente passe, tirando os empecilhos, como foi simbolizando aquela tubulação. A cada passo que eu dava, tinha um ferro, mas só que passava como se não existisse o ferro. É isso que a gente não vê, certo? Mas Deus abre o caminho na nossa frente, como não tivesse empecilho nenhum, e a gente passa. Pronto. Então, para que a gente não venha achar que sofreu muito, e por isso, por aquilo, e acha que está justificado, para que Deus venha abençoar, recompensar. Ele recompensa, mas ele recompensa muito mais. Ele recompensou Jó. Então, aqui diz aqui, aí voltamos ao primeiro versículos, os dois primeiros versículos, que é Romanos 8, e aí já vamos concluir. 8, verso 36 e 37. Olha aí, olha. Como está escrito, por amor de ti, por amor de Jesus Cristo que nós servimos, somos entregue à morte o dia todo, tá vendo? Quando a gente segue Jesus, somos perseguidos a ponto de as ações do inimigo nos querer levar à morte. Então, vou repetir de novo. Por amor a ti, por amor a Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Não é somente um instante, não. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora vem assim, o porquê que a gente consegue vencer, nos livrar, e Deus livrar de todo instante da morte, é o quê? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por amor de ti, por amor de Jesus, a gente vencemos pelo amor dele por nós, por meio daquele que nos amou. Somente porque falou da experiência lá em Hebreus, vou falar somente duas primeiramente. Então, só de acidentes de carro, praticamente em moto, milagroso que meus olhos viram. Contei pelo dedo um dia desse, 16. 16. Elas são também as serpentes, cobras. Também contei, também deu também 16. Deus livrou de todas. E na maioria das vezes, de modo milagroso. E um resumo dos outros geral que eu não vou falar, como eu falei desses dois aí. Então, praticamente dos elementos, como a gente falou, significando terra, pessoas, as árvores, o mar significa também pessoas, os ferros, significando também empecilho que a gente encontra pela vida, né, de tudo quanto é jeito, através dos seres humanos e até da natureza, como eu falei, esses dois assuntos. Então, do que você pensar, várias situações, pedra, armas, e tudo quanto foi forma, e de um nada, um sei que sem para quê, vieram na minha direção. Deus me livrou de todos, simbolizando todos esses elementos, certo? Então, só mais uma, para dar a entender o geral que eu quero dizer. Por exemplo, só um mar quase que eu perecia de modo milagroso que Deus me livrou. Passei de morrer, afogado no mar. O rio também uma vez, e lagoa duas vezes. E o outro geral de alimento, pedra, essas coisas, tudo. Então não vou falar, porque se for falar, vai levar mais tempo do que a palavra, que já dá a entender tudo.
É assim. Então, vamos deixar de ter fé, mimimi. Vamos procurar saber o que é o bem e o que é o mal. O bem para saber, para que a gente pratique. E o mal para saber, para a gente refutar e rejeitar e não praticar. É isso aí. É isso aí. Temos que saber sim. Certo? E para finalizar, e depois da oração, eu vou repetir de novo cá. Certo? É, em Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Como é que a gente exercita isso aqui? Vendo essa palavra, esse entendimento. Exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como você vai discernir se você não conhecer, diz a palavra, né? Não ignoreis os ardis de Satanás. Quer não ignorar? É você procurar saber como é que ele age para você saber como você se livrar. E a resposta está aqui. As armas é isso aqui, é ter esse conhecimento. Então, mas graças a Deus, a boa palavra, e a gente conclui agora no 37, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paulo diz: tudo podemos daquele que nos fortalece. O nosso poder de vencer está em Jesus, que nos faz vencer. Amém? E assim, ó Deus, bendito, eterno, glorificado, todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nosso Pai, nosso Criador, é que nós te agradecemos por estas gloriosas e eternas palavras das verdades a nós chegada, que nos prepara para vencer este mundo e assim chegarmos todos nós que ouvimos e aceitamos e praticando de coração esta palavra, e assim todos nós chegarmos ao porto desejado da salvação eterna e podemos sim cantar o hino de Maria que é vitoriosa por Cristo e em Cristo e para Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória, aleluia, dos céus e a nossas vidas a nossa vida desta essa terra que estamos. Amém. Glórias e graças a Deus eternamente por tudo isto. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Bem.